Quem nunca ouviu aquele comentário? Ela é linda, mas ela não tem sal. Oh, tem sal? Não, acabou o sal. Essas insinuações, elas podem ser só uma figura de linguagem, mas pode existir alguma coisa escondida entre elas. Oi, meu nome é Alicia e esse é o Já Comeu. Antes de começar, eu venho te pedir, como sempre, pra você, se você gostou desse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com alguém que você acha que vai gostar, além de se inscrever no canal. Obrigada. O sal ele existe nos mares, nos continentes, nas células e no líquido que as envolve. A vida sem o sal só não teria graça, como também ela não seria possível. Agora que você sabe que o sal não é nenhum vilão, eu vou te apresentar os diferentes tipos de sal de cozinha. Sim, não são sal de banho. Você pode tentar tomar banho com eles, mas eu não aconselho. Se para os orientais o sal era símbolo de concórdia e amizade, chamado de aliança de sal, e com os hebreus era um elemento purificador, o sal ele carrega muitos simbolismos até hoje, e ele está presente em todas as casas. Nisso a gente pode citar tomar banho de sal grosso, ou colocar sal na porta da sua casa para os espíritos não entrarem. Isso existe. E outros muitos acontecimentos, eles podem estar associados ao sal, até de uma forma meio curiosa. Alguns dizem que na obra A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, é retratado um saleiro derrubado na frente de Judas como representação do seu mau agouro. Ainda nessa ideia, a sentença que condenou Tiradentes à morte em 1792, os juízes portugueses eles mandaram colocar sal na casa de Tiradentes para que ele não nascesse mais nada. Outra curiosidade é que o sal foi responsável pela origem da palavra salário, do latim salarium, visto que os soldados do Império Romano recebiam em parte do seu salário ali o seu reconhecimento em sal. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, o sal é considerado um ingrediente culinário, utilizado para temperar, misturar, cozinhar alimentos in natura e minimamente processados. Você quer sair, Anne? Já para a Anvisa, o sal é cloreto de sódio cristalizado extraído de fontes naturais, adicionado obrigatoriamente de iodo. O produto ele deve se apresentar na forma de cristais brancos, de serem inodoros, ou seja, não ter cheiro, e tem um sabor salino salgado próprio. Além disso, eles não podem apresentar sujidades, patógenos ou outras impurezas, ainda podendo ser adicionado de minerais. Essa regulamentação de obrigatoriedade do iodo, ela existe no Brasil desde 1974 e ela foi adotada como uma estratégia de redução da prevalência de bócio. Bócio é uma doença ali provocada pela deficiência de iodo no nosso organismo. O iodo, por sua vez, ele é o componente essencial da produção de hormônios da tireoide. Aí ela fica aqui em formato de borboleta. E quanto menor a quantidade de iodo, maior fica a nossa tireoide, porque ela tem que produzir os hormônios ali, mesmo sem o iodo. Então, fazendo com que o bócio ele também possa ser chamado de papo, porque a tireoide cresce. Fica grandona aqui. Uma campanha global para iodar o suplemento de sal em quase todos os países fez com que cerca de 68% dos lares agora usem sal iodado. E se antes dessa campanha estimava-se que cerca de 2 bilhões de pessoas iriam ter bócio em 2005, o número real foi de 0,7 bilhões. E só colocar iodo no sal poupou que 1,3 bilhões de pessoas elas não tivessem esse distúrbio. E ele é uma das causas que pode não ser tão interessante a gente tirar completamente o sal da nossa alimentação. As variedades de sal disponível para o preparo de alimentos, ela é impressionante. Sal. Existe mais de 10 tipos de sal para o consumo, e essas variedades elas podem gerar dúvidas e crenças falsas sobre qual sal é melhor do que qual e qual você deve escolher. Tem muito sal. O sal refinado, ou sal de cozinha, é o mais utilizado pela população em geral. Ele é obtido através da evaporação da água do mar e através de um processo de refinamento ali para tirar as impurezas. Esse processo de refinamento ele pode ser um pouco agressivo e tirar alguns minerais da sua composição. Além disso, também são acrescentados aditivos antiumectantes. Agora eu consegui falar certo. Para que o sal ele seja mais soltinho ali, né? Seja mais colocável. O sal grosso é o estágio anterior ao sal refinado. Então ele não passa pelo aquele processo de refinamento e mantém algumas propriedades minerais do sal. Ele é muito utilizado para temperar carne em churrasco, porque aí os grãos eles são maiores e não deixam que o alimento ele resseque completamente. O sal marinho, por sua vez, é uma versão intermediária. Ele está ali entre o sal grosso e o sal refinado. Por ser raspado manualmente da superfície dos lagos de evaporação, ele acaba sendo mais caro do que o sal refinado. Ele não chega a ser muito processado e refinado.
Então ele preserva um pouco ali dos minerais. Se é grosso pode ser fino, pode ser em flocos, dependendo de onde ele foi retirado. E da sua composição de minerais também depende disso. Ele pode ainda ter a coloração modificada, podendo ser branco, rosa, preto, cinza ou até uma combinação de cores. Ai, é muito lindo, um sal multicolor. E a quantidade de sódio é quase a mesma para todos. Já a flor de sal, ela contém 10% a mais de sódio do que o sal refinado. Eu pessoalmente nunca vi uma flor de sal. Eu só comi em sorvete, que inclusive é o meu sorvete preferido, que é o caramelo flor de sal. E é muito gostoso, mas ninguém me perguntou. A elaboração, não do sorvete, do sal, da flor de sal, ele é utilizado apenas alguns cristais retirados da camada superficial das salinas. Elas formam cristais translúcidos e crocantes, sendo muito utilizado em alimentos já prontos para dar mais crocância e um toque especial ali de sabor. Ele não é um sal muito indicado por conta do seu teor de sódio, e quando foi utilizado, ele precisa ser utilizado em pequenas quantidades. O sal light, ele possui teor reduzido de sódio. O sal light, ele sim possui teor reduzido de sódio. Isso porque ele é composto 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. Porém, ele não é indicado a quem tem restrição de potássio, e sim para quem tem restrição de sódio. Obrigado, porque ele tem potássio, então ele vai aumentar o seu consumo de potássio. Então, se você tiver alguma complicação de renal que você tenha que evitar potássio, ele pode piorar o seu quadro clínico da doença. O sal defumado é um sal aromático. Ele possui quantidade de sódio equivalente ao sal de cozinha, ao sal marinho, ao sal, todos os sóis que a gente Ele é comumente produzido na França e é defumado a partir da fumaça proveniente da queima de barris de carvalho que são utilizados no envelhecimento de vinhos. Ainda existe o sal da Índia, ou sal negro, que ele possui origem vulcânica e por isso que ele tem uma coloração cinza rosado assim. Ele tem quase a mesma quantidade de sódio no sal refinado, porque o que diferencia entre eles é o gosto. Ele não é refinado e devido aos compostos de enxofre, ele apresenta um sabor muito sulfuroso e aroma muito similar à gema do ovo. Eu não sei se eu quero provar isso, não. Ele possui ferro, cloreto de sódio e cloreto de potássio. Então, assim como o sal light, as pessoas que têm problemas com ingestão de potássio devem tomar cuidado também para não consumir o sal negro. O sal do Havaí, apesar das mesmas quantidades de sódio do sal refinado, ele é rico em dióxido de ferro, devido à presença de um tipo de argila havaiana chamada de alaea, que ela está presente ali no local de extração desse sal. Alaea. O sal rosa do Himalaia, que provavelmente você já estava vendo ele chegar porque ele está cada vez mais popular e todo mundo só fala do sal rosa do Himalaia, ele é extraído do Himalaia e possui mais de 80 minerais e também tem potássio. É retirado de uma região que no passado ela era banhada pelo mar e seu uso é indicado para temperar carnes grelhadas, saladas e legumes. É realizada muita propaganda sobre o sal rosa do Himalaia por conta da quantidade de minerais que ele tem, porque eles insinuam que desse jeito ele tem melhor qualidade. Mas o teor de sódio ele não difere muito do sal refinado. Quando a gente considera o maior custo que eles podem apresentar e a pequena quantidade que deve ser ingerida diariamente, essa suposta condição ali que dos minerais ela não faz muita diferença. Existem vários alimentos saudáveis que eles são fontes desses minerais, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais e leguminosas. E esse vídeo foi para te falar que a pergunta qual sal é melhor é uma pergunta meio insignificante. Desculpa. Mesmo que você opte por um tipo de sal em detrimento de outro, a premissa continua sendo a mesma. A utilização do sal ela deve ocorrer com moderação, respeitando as recomendações de ingestão diária. O impacto na sua alimentação vai depender sempre da quantidade e não necessariamente da qualidade do sal que você está ingerindo. Obrigada por você ter me recebido na sua casa. E aqui você pode ver o porquê a carambola ela pode não ser tão saudável assim. Obrigada e tchau, tchau!